Meritíssimos e meritíssimas, eu vim aqui hoje para falar da nova série da FX, que é o spin-off de Sons of Anarchy. O nome da série é Mayans MC, que pra quem já viu um pouco de Sons of Anarchy, ou pelo menos está familiarizado, já sabe que Mayans MC é Mayans Motor Club, que é a gangue de motoqueiros que era rival dos Sons, mas tem uma relação meio de amizade, ódio, eles têm uma relação complexa, eles são muito interessantes. E a FX decidiu fazer esse spin-off aí para revitalizar Sons of Anarchy, que é um universo criado pelo Kurt Sutter. Tem muitos fãs ao longo dos anos, a série acabou em 2014, ela foi ganhando mais fãs ao longo do tempo, ela não tinha uma audiência tão alta assim, só que quando ela terminou, todo mundo falou, nossa, o final dela é muito bom. Aí foi chamando mais gente, todo mundo se interessou e acabou criando um fandom até considerável. No Brasil tá bem grande, tem um monte de grupos aí. E focando especificamente no universo de Mayans, eu vou falar pra vocês 6 fatos que são importantes pra você assistir a série e pelo menos se situar bem se você não tiver assistido Sons of Anarchy ainda. Então, o primeiro fato é em relação ao tempo que a série vai se passar. A informação que a gente tem é que o primeiro episódio de Mayans se passa 8 anos depois do último episódio de Sons of Anarchy, que tem um acontecimento muito grande, que eu não vou falar porque é um spoiler gigantesco, mas que tem uma série de eventos lá que são importantes pro universo inteiro das gangues ali da região da Califórnia, só que vai ter um núcleo dessa temporada que ele vai acontecer no passado. A gente não sabe exatamente se vai ser antes ou durante os acontecimentos de Sons of Anarchy, mas vão ser os flashbacks do AZ, que é o protagonista de Mayans. A gente vai descobrir aos poucos o que aconteceu com ele, por que ele foi preso, por que ele tá voltando. A gente vai ter essas duas linhas temporais simultâneas. O segundo fato importante é que Sons of Anarchy ele se passa na Califórnia, ali no centro-norte da Califórnia, então ele tenta explorar mais os estereótipos do interiorano norte-americano, aquele típico cidadão que, eu sou cidadão de bem, eu pego minhas armas para defender minha os rednecks pegam em armas para defender as propriedades deles. Só que, mesmo assim, os Sons têm uma relação diferente, assim, eles são meio que a autoridade, eles são a lei nessa cidade fictícia de Charney, que é nessa região mais ao norte da Califórnia. Mayans, por sua vez, vai se passar no sul da Califórnia, na fronteira com o México, então eles vão pegar exatamente nessa veia aí que tá muito em pauta nos Estados Unidos por conta do governo do Trump, e eles já começam abordando a fronteira, porque um dos pontos importantes que aparece no trailer e na abertura são os túneis que existem por baixo da fronteira do México e dos Estados Unidos, e que a gangue vai usar muito tanto para se esconder quanto para ultrapassar os limites ali dos dois países. Logo de cara você já vai esperando que os conflitos sociais vão ser muito retratados nessa série, principalmente a questão dos governos serem omissos com relação à violência que acontece com a população ali, a questão do crime organizado, os cartéis que estão ali massacrando a população e os criminosos locais tentando reagir a isso. Fica meio que uma guerra civil e os governos sendo complacentes com isso, eles aceitam isso muito fácil. Bom, com relação à quantidade de episódios, essa temporada inaugural de Mayans vai ter 10 episódios com duração média de 50, 45 minutos, com exceção do piloto, que teve 1 hora e 10. E uma curiosidade interessante sobre os nomes dos episódios é que o Kurt Sutter e o Elgin James, que são os showrunners de Mayans MC, eles deram nomes duplos para os episódios. Por exemplo, o nome do episódio inaugural é Perro, que é cachorro em espanhol, só que OC, que é como seria escrito de cachorro em maia. Então eles vão ter essa dicotomia aí entre o lado mexicano e o lado maia, meio que uma coisa mais ancestral. E justamente os nomes dos episódios são animais presentes no calendário maia, que a gente tem a revelação de 5 até o momento, que é cachorro, escorpião, burro, morcego e gambá. São os animais que são ali da fauna mexicana. A gente já tem essa informação que eles têm um papel importante para a mitologia mexicana como um todo, para as crenças deles, e os nomes dos episódios vão refletir isso aí. E falando de simbologia, uma coisa que o Kurt Sutter gosta muito de abordar nesse universo deles são justamente os elementos místicos que casam com a realidade. São séries que abordam crime, a nossa realidade normal, nosso mundo, que não é um universo alternativo, mas meio que nos bastidores daquele universo ali tem coisas meio bizarras, meio sinistras acontecendo. Por exemplo, em Sons of Anarchy a gente tem muita presença de elementos como o corvo, como aquela andarilha que eles aparecem, que tem uma aura meio sombria, meio mística. E aqui a gente já viu que ele vai querer abordar isso também. E os próprios Sons of Anarchy, a grande mitologia, o grande símbolo deles era o ceifeiro, que é o que eles carregam nas costas deles, nos coletes e nas tatuagens que eles têm também. Tem a simbologia mais, digamos, celta, porque eles têm uma inspiração na Irlanda. A origem dos sons está muito vinculada à Irlanda, ao Aira, que é aquela facção da Irlanda do Norte que luta pela independência. Já em Mayans em si, a gente já vê logo nas artes, os pôsteres, na abertura, as músicas que eles vão tocar, eles têm inspiração muito forte na América Latina, eles já abraçaram de vez isso. Você pode ver a arte popular, é muito inspirada naquelas artes no padrão Dia dos Mortos ali, você começa a ver que tem essa estilização muito forte, e também a presença do catolicismo no México é muito forte, então eles abordaram isso também. No próprio QG da filial tem uma estátua da Virgem de Guadalupe, que já mostra que vai ter uma relação um pouco diferenciada com a fé, porque o Jax não tinha tanto isso, a relação dele era com o pai ali, a relação do passado dele, então esse universo latino já vai ser uma mitologia bem diferente
diferenciada. A gente, pelos nomes dos episódios, a gente já vê isso também. Ah, e ainda falando sobre esse universo, a gente tem em Sons of Anarchy uma fotografia bem mais esbranquiçada, um pouco mais pálida, assim. É um cenário bem diferente ali, é o interior dos Estados Unidos ali, não é tão árido assim. Já a fotografia de Mais é totalmente diferente, tanto pela forma como eles filmam em cenários bem mais desérticos, quanto pela coloração que eles deram pro episódio piloto, pelo menos. É uma coisa bem mais alaranjada, mais de calor mesmo, você sente um clima bem diferenciado ali, então vai ser interessante ver esse contraponto das duas séries. E o quinto ponto que eu gostaria de entrar aqui é a música. A musicalidade de Mayans, ela já é diferente de Sons. É importante falar primeiro que Sons of Anarchy é uma série que depende muito da sua trilha sonora. A seleção de músicas que toca ao longo das 7 temporadas é primorosa. O Kurt Sutter conseguiu fazer isso muito bem. Ele escolheu músicas já compostas, encaixando perfeitamente com as cenas. Então a gente tem essa noção de que o universo de Sons of Anarchy, pelo menos a forma como a história é contada, ela depende muito da música. Já em Mayans MC, a gente tem uma musicalidade diferente. A começar pela música latina que toca ali como trilha incidental do episódio. Não é aquela trilha de canções mesmo, que a gente tem algumas que tocam no episódio, só que o diferencial é isso. Tem uma trilha instrumental que toca ali conduzindo o episódio, que leva bem a ação, leva os momentos mais delicados do episódio também. Ao contrário de Sons of Anarchy, que não tem nenhuma música marcante assim, incidental, instrumental, ela depende totalmente das canções mesmo. E eu acho que Mayans vai pra um caminho um pouco diferente, mas mais uma vez, a música aqui vai ser muito presente e ela vai ajudar a contar a história, porque o Kurt Sutter é especialista nisso. Bom, e partindo pro último fato que eu gostaria de trazer sobre o universo de Sons of Anarchy, sobre Mayans aqui, ainda é sobre a simbologia da série, que essa daqui eu acho que vai ser um pouco de spoiler, mas não vai ser uma coisa gritante, é spoiler só de Mayans, então dá pra assistir, porque é do piloto, ali acontece bem rapidinho, a hora que você vê você já vai pegar, então é só você ir sabendo um pouco disso aqui. Em Sons of Anarchy o Corvo é muito importante. A primeira cena do primeiro episódio é um corvo na estrada comendo uma carniça, aí vem o Jax e passa com a moto e espanta ele. E a partir dali o Corvo aparece em todo episódio que tem um grande deslocamento emocional, uma grande reviravolta na trama. Quando você vê ele antes ou depois de alguma coisa acontecer, você pode saber, porque aquilo vai importar muito na vida do Jax até o final da jornada dele. Em Mayans MC a gente já começa de um jeito muito louco. A primeira cena é um corvo morto no canto da estrada e um cachorro indo lá comendo ele. Aí o AZ passa na moto e espanta o cachorro, assim como o Jax fez com o corvo. Então, o animal que vai representar o AZ e todo esse universo dos Mayans é o cachorro, tanto é que o nome do primeiro episódio é Perro, que é cachorro em espanhol. E isso vai ser muito relevante, porque ao longo do piloto de Mayans, o cachorro aparece mais 2 vezes em momentos que são importantes ali no episódio, e ele tá sempre meio que observando ali, meio que zelando pelo AZ, porque o Corvo ele representava um certo cuidado com o Jax também, se for olhar por essa lógica, assim, ele tá ali pra dar um certo apoio, meio que místico, essa parte mística da série é muito forte, e que o cachorro faz às vezes do Corvo. Então, a gente já pode esperar uma coisa diferente, porque a simbologia do Corvo em Sons of Anarchy remete à morte. Ele sempre traz a mensagem do ceifeiro, ele traz aquela destruição toda que os Sons of Anarchy representam. Eles são um perigo para aquela cidade, eles estão tentando sair dessa zona de morte que eles causaram, só que eles não conseguem, porque é meio que a maldição do Corvo. Ele sempre vai trazer mau presságio, ele sempre vai representar a morte e devastação. Aqui em Mayas a gente já sente uma coisa diferente. A própria pegada da filial que a gente tá vendo, os Mayas não são violentos que nem os Sons of Anarchy. Eles são uma espécie de autoridade local, já que não tem uma autoridade oficial, eles são uma autoridade local. Os Sons of Anarchy também eram, só que de uma forma diferente. Eles eram bem mais agressivos, violentos. Os Mayas, eles não têm isso, eles são realmente uma representação do cachorro, porque o cachorro, geralmente, a gente tem aquela imagem do animal leal, que tem um certo vínculo com alguém que quer proteger alguma coisa. Eles parecem ser muito mais esses cães de guarda mesmo, do que uma gangue ali que vai realmente ser violenta puramente, que eles querem matar todo mundo, porque querem retaliação, que era um dos lemas do Jax. A gente sente isso muito evidente aqui nesse primeiro episódio. E principalmente o AZ, ele não era desse universo. Ele não nasceu fadado a viver no MC, no Motor Club. Ele tá ali porque ele precisa ter alguns eventos da vida dele que levaram ele pra esse caminho de violência, só que ele nunca quer aceitar isso. Sempre que tem alguma coisa um pouco mais exaltada, assim, de qualquer lado, seja dos vilões, seja dos aliados deles, ele já fica meio receoso. Então a gente vê que ele tá em conflito de estar ali, porque ele não quer, ele tá ali porque ele precisa, ele tem um dever ali, alguma coisa que tá obrigando ele. Tem essa diferença entre o corvo e o cachorro, então a gente vai ver muito disso, dessa abordagem diferente, que é o que leva ao porquê de existir um spin-off, sendo que parece um pouco um Sons of Anarchy, que é outra gangue só que vai ter coisas diferentes sim, vai se distinguir bastante da série original nesse ponto, e eu acho que vai valer muito a pena ver, porque ela vai ter uma pegada bem mais social, ali você vai conseguir ver uma parada diferenciada, principalmente política também. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já assisti o piloto, provavelmente já saiu o segundo episódio, e teve um programa de agenda, a série saiu um pouco antes do que eu tava esperando. Esse vídeo aqui vai servir como um guia pra acompanhar a temporada, e não como curiosidades que você precisa saber antes de assistir. Já que eu já vi o episódio piloto, eu vou dar um pequeno review aqui, só pra vocês terem uma noção do que esperar quando for assistir Mayans MC. Como comparação com Sons of Anarchy, porque é inevitável fazer isso, eu achei o episódio piloto muito superior. O episódio piloto de Sons of Anarchy, ele é meio morto, assim, o tom do episódio fica cadenciado, você não consegue acompanhar tão bem a história, você não consegue ficar preso nos primeiros episódios de Sons of Anarchy. Mayans foi pelo caminho oposto. Ele já deu todas as cartas
episódios da temporada logo de cara, você já tá sabendo de muita coisa que acho que Sons of Anarchy ia enrolar muito mais. Nesse ponto, o Kurt Sutter soube evoluir muito o seu roteiro, só que teve um problema muito grande, que foi o excesso de informação. Acho que ele foi por um caminho que ele acabou pecando. Ele jogou muita informação por minuto ali, que acabou parecendo que era informação pra 2 episódios, não pra um episódio. Mesmo sendo um episódio de 1h10, parece que tinha 2 núcleos acontecendo, o núcleo da gangue e o núcleo do passado do AZ, e eles não conversavam muito bem, ficou meio quebrada a edição nesse ponto. Só que individualmente os 2 núcleos funcionam muito bem, salvo algumas exceções mais técnicas, por exemplo, a atuação, que foi uma coisa que me pegou muito. Os diálogos eram muito aprofundados, assim, para um primeiro episódio, e o elenco acho que não estava preparado ainda, com exceção de 3 atores que mandaram muito bem em todas as cenas que apareceram, que é o Emílio Rivera, que faz o Marcos Álvares, que é o padrinho ali, o chefe dos Mayans. É um personagem muito interessante. Em Sons of Anarchy todo mundo amava ele porque ele era meio dual, ele não sabia se ele ia ser vilão ou se ele ia ser aliado, ele ficava sempre nos 2 extremos, assim, só que ele é muito interessante. E aqui na série dá pra ver que ele tem um papel diferente, porque a hierarquia dos Mayans é diferente, eles têm um padrinho, como se fosse o presidente de todas as filiais ali, que não é que nem os Sons, que era o Jax, mas era uma bagunça. Ele é tipo o Don Corleone de um motor club mexicano, é bem louco esse conceito. O outro ator é o Danny Pino, que ele já é famoso, ele tem muitos papéis marcantes já em muitas séries, só que aqui ele faz um vilão, que eu não vou falar quem que é, mas véi, ele é muito ameaçador, ele é um vilão que nunca teve em Sons of Anarchy, aquele cara meio... parece um vilão de HQ, só que ele funciona muito bem nesse universo, pelo menos no que mostrou desse primeiro episódio dele, ele é muito bom, ele vai ser um dos grandes vilões desse universo aí com certeza, ele é bem marcante já. E o outro ator é Edward James Olmos, que ele faz o pai do AZ. Eu não conheço outros trabalhos deles, mas pelo que eu vi de reviews por aí, todo mundo fala que ele atua muito bem sempre, e aqui eu senti que ele vai ser aquele ponto seguro, assim, de sempre que você precisar de uma atuação boa, vai estar ele lá, ele é um personagem interessante, mesmo tendo poucas falas. Foram os 3 destaques que eu consegui separar desse primeiro episódio. Só que no geral, todo mundo, não é que eles não mandam bem, é porque você esperava um pouco mais, porque em Sons of Anarchy era o elenco daquele nível, tipo, era todo mundo muito conhecido, mandando muito bem em todo episódio. Só que aqui eu senti um pouco de falta disso, não que eles sejam ruins, no geral são bem competentes, com exceção do protagonista. O J.D. Pardo, que faz o AZ, eu senti ele um pouco perdido no que ele queria passar com o personagem. Ele tentou emular muito a atuação do Charlie Hunnam, tenta fazer aquele protagonista meio despojado, tipo aquele cara que tá ali, mas é todo marrentão, só que não combina com a personalidade do AZ. Ele não é esse cara bad boy, não, ele é um cara que cresceu nesse mundo de violência, só que ele não traz isso nele. Ele é um cara que tá no mundo de crime, mas ele não quer estar lá, então faltou um pouco disso. Nas cenas principalmente nas cenas com o pai dele, você consegue sentir que ele deu uma diferenciada boa, só que quando ele volta pro MC, ele faz um negócio que fica meio quebrado, você não consegue acompanhar muito bem o tom do personagem, mas não que seja ruim, ele manda até bem, ele vai melhorar com certeza, porque Kurt Sutter sabe dirigir muito bem elenco, então vai ter uma melhora significativa até o final dessa temporada, com certeza. Agora, o maior destaque pra mim, que eu acho que foi o que mais me conquistou, foi a produção do episódio. Sons of Anarchy começou com um orçamento bem limitado, e Mayans já tinha um orçamento um pouco maior, por mais que não seja tipo, das grandes séries do FX, mas ele tem um orçamento ok, e o Kurt Sutter soube aproveitar muito bem isso. A fotografia é muito bonita, muito chamativa, os cenários são muito bem feitos, os figurinos se mandam muito bem também, você consegue ver uma diferença muito grande cultural ali, você consegue sentir todo esse universo novo que ele tá passando. E em questão sonora também ele manda muito bem, não tem nenhuma música chamativa ainda, que nem Sons of Anarchy, mas você já consegue sentir uma qualidade muito boa ali, que casa muito bem com as cenas. Então eu acho que fazendo esse resumo todo do episódio, eu daria uma nota 3,5 de 5. É um episódio muito bom, que ele promete muitas coisas, só que eu acho que na execução dele, ele não foi muito feliz. A edição eu acho que foi o que matou o episódio. Ele não tem uma dinâmica tão boa, mas a história tá ali, ela tem potencial e eu acho que vai ser uma grande série. Então é isso nesse vídeo, era mais pra comentar esses 6 fatos que vão ajudar a entender um pouco mais desse universo. Vai ter um outro vídeo sobre uma teoria que eu tô tentando desenvolver, sobre Sons of Anarchy, Mayans. Vocês vão entender quando lançar. É um negócio que eu tô trabalhando ainda, tem a ver com a inspiração shakespeariana que o Sutter sempre usa. Por enquanto é isso. Deixa nos comentários o que vocês acharam desses fatos aí, se você sabe de alguma curiosidade nova também. O que você achou do primeiro episódio, o que você tá de expectativa, se você gosta de Sons of Anarchy, se você quiser mais vídeos sobre Sons of Anarchy, a clássica, deixa nos comentários que eu vou tentar fazer mais vídeos. Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.